Os homens e as mulheres que, ao procurar o sustento para si e suas famílias, exercem suas atividades de maneira a bem servir a sociedade. Tem razão para ver no seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, um serviço a seus irmãos e uma contribuição pessoal para a realização do plano de Deus na história. Visto que recebeu a missão de dominar a terra com tudo o que ela contém e de governar o mundo na justiça e santidade. Portanto, bem longe de pensar que as obras produzidas pelo talento e esforço dos homens se opõem ao poder de Deus, ou considerar que a criatura racional como rival do Criador. Os cristãos, pelo contrário, estão convencidos de que as vitórias do gênero humano são um sinal da grandeza de Deus e fruto de suas inefáveis desígnios. Estimados irmãos aqui presentes, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da 18ª Semana de Teologia do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, da Província Eclesiástica de Aracaju. Saúdo o corpo formativo desta instituição, de modo especial ao vice-reitor, o Padre Valmir Soares, o Padre Manuel Luiz, diretor espiritual e ecônomo deste seminário, e ao Padre Rony Denison, diretor acadêmico deste seminário maior. Nossos cumprimentos se estendem aos deletíssimos seminaristas desta casa formativa, bem como aos nossos visitantes. Nesta semana de teologia, estamos abordando a seguinte temática: a Igreja Católica e o ordenamento jurídico brasileiro. Nosso objetivo, portanto, nesse maravilhoso percurso pelo ordenamento jurídico brasileiro e sua relação com a Igreja, é de dialogarmos sobre as relações entre Igreja Católica e sociedade, à luz da doutrina social da Igreja e do direito civil, a fim de conscientizar sobre a importância da dignidade da pessoa humana e do valor da cidadania e do bem comum. Para tanto, buscar-se-á o estabelecimento de uma comprovação discursiva pautada na doutrina social da Igreja, a partir de explanações derivadas dos senhores mediadores e palestrantes, a fim de alargarmos os nossos horizontes acerca da nossa história. Queremos, neste momento, compor a nossa mesa de honra e dar início aos trabalhos desta noite. Para tanto, convidamos o vice-reitor desta instituição, o Padre Valmir Soares. Nossas palmas. Convocamos o diretor acadêmico deste seminário, o reverendíssimo Padre Rony Denison Monteiro Santana. Convidamos o Dr. Anelmo, presidente da JUCAT. Convidamos o vereador Stepson Barbosa, vereador de Nossa Senhora de Socorro. E por último, convidamos o seminarista Ed Carlos Oliveira, seminarista do Seminário Maior. Convocamos para mediar essa conferência o Padre Anderson Pina, assessor eclesiástico da JUCAT.
conclamamos a primeira palestrante desta conferência, a professora doutora Tanise Zago Tomazin. Professora na Universidade Federal de Sergipe, possui graduação em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, mestrado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e doutorado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Examinadora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Sergipe e professora adjunta, atuando na graduação e pós-graduação estricto sensu. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito à Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: biodireito, direito sanitário, bem como direito privado. Por fim, conclamamos a segunda palestrante desta noite, a professora mestra Lorena Costa Ribeiro. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, coordenadora adjunta do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sergipe, advogada com experiência nas áreas de Direito Civil e diretora do Consumidor. Para mediar a conferência de hoje com a seguinte temática: Família e Cidadania, nulidades e efeitos do casamento religioso no âmbito civil, pensões vitálicas e regimes de lei. Passamos a palavra ao padre Anderson Pinho. Boa noite a todos. Então, uma honra estarmos aqui mediando esse momento dentro da 18ª Semana Teológica aqui no seminário. Queremos parabenizar os expositores aqui presentes, também a mesa de honra, que está bem recheada. Muito bem, todos bem-vindos. E um tema para nós sacerdotes, também o Instituto Sacerdotes da Cristã, um tema muito propício, né, sobre família, unidade, matrimonial, direito matrimonial. Então, são questões diárias do nosso cotidiano, e certamente não trazer para nós, as professoras aqui, uma riqueza muito grande para poder debatermos e dialogarmos, né? Como disse, é um tema caro a nós, muito presente, muito atual. Queremos aprender com as senhoras aqui presentes. Bem, então vamos passar para a primeira exposição, a professora Tanise, que possa realmente nos ajudar a refletir sobre essa temática polêmica, mas ao mesmo tempo necessária para o esclarecimento a cada um de nós. Uma boa noite, né? Agradecer a oportunidade a todos presentes. Eu vou pedir licença para levantar aqui, professora, ela se falar em pé, né? E agradecendo já a mesa de honra ao padre Anderson e a todos vocês, né? Já clamo aqui da possibilidade de eu dar conta do recado, porque realmente é um tema tão corriqueiro, mas tão desafiador. Seja para nós juristas, né, professora Lorena, por conta de toda essa relevância que o próprio casamento traz nos dias de hoje, porque é relacionado à família, né? E aí o próprio título já fala da cidadania. Vivemos dias difíceis em todos os sentidos. Quero dizer que me senti extremamente acolhida quando cheguei aqui. Senti uma paz muito grande, né? Desse calor humano, muito próprio dessa região do Brasil. E acho que vocês conseguem perceber pelo meu sotaque,
que eu não tive a felicidade de nascer no Nordeste, mas faço daqui a minha casa, né? Já há praticamente 15 anos, nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, que hoje todo mundo conhece, nem que seja de nome, mas acabei me graduando em Direito na Universidade Católica de Pelotas. Então eu tive assim um pouquinho de contato, né, com essa parte toda aí do direito canônico, como matéria obrigatória quando eu me graduei, tem já um certo tempo. E sempre, desde quando eu cursava a faculdade, eu tenho um carinho muito grande pelo direito de família. É um ramo, né, que para quem labuta nele, sabe que é um daqueles mais angustiantes, porque realmente é onde vão aparecer as mazelas da vida. Na hora ali de todos os percalços, quem nos acolhe, quem segue conosco é a nossa família. Seja a família de sangue, consanguínea, ou aquela família que nos acolhe. Então, isso para nós, né, que trabalhamos aí com direito de família, é algo que sempre perpassa as nossas discussões e as nossas preocupações. Então, ainda que seja um ramo do direito muito difícil, muito angustiante, ele é um ramo que eu considero bem dinâmico, porque é realmente onde o direito aparece, onde a gente precisa muitas vezes, né, respirar fundo e verificar o que nós chamamos de justiça e para que existe a ciência ou o direito enquanto ramo científico que vai buscar tudo isso. Então, quando eu recebi o convite, eu digo, casamento é tranquilo, né? Aí, quando eu parei para organizar a palestra, que eu fui realmente trabalhar com a história do casamento religioso, eu digo, e agora? Aí, então, né, fui assim, rememorar vários conceitos, dentre eles um pouquinho lá de direito canônico, e vou dizer para vocês, né? Aqui eu sou extremamente leiga, então já peço desculpas de antemão por qualquer equívoco. Estou aqui para que, né, eu possa aprender com vocês essa outra parte aí, que eu também acho muito interessante. E eu penso que está muito ligado ao que a gente tem hoje de ciência jurídica, tá bem? Então, sempre que vocês sentirem necessidade, ainda que a dinâmica seja outra, podem me interromper, né? Se sentir necessidade, não há problema nenhum. Eu gosto muito, inclusive, de ministrar aula a partir de questionamentos, porque eu entendo que quando a gente realmente está aplicando aquele conhecimento, as dúvidas surgem, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu recebi o convite, eu disse, não, casamento tranquilo. Aí quando eu vi casamento religioso, efeitos civis, digo, para aí, né? Aí fui, e aí por isso que eu organizei os slides, para tentar dar assim, início, meio e fim, para que a gente possa, ao final, concluir um pouquinho dessa dúvida que é de vocês, é minha, sei que é da professora Lorena e de muitas pessoas. Então, é mais uma reflexão, tá? Do que propriamente a resposta daquilo que vocês estão buscando aqui. E peço desculpas. Então, pode passar aqui, esse é só o slide de apresentação. Casamento, né? O que a gente entende por esse termo, casamento? O casamento em si, para nós mesmos juristas, quando a gente vai defini-lo, que é o que a gente chama de natureza jurídica, ninguém até hoje conseguiu definir com propriedade. Para a grande maioria, eles dizem que isso é um contrato. A mesma espécie, o mesmo negócio jurídico que eu faço quando eu vou ao comércio e compro um determinado objeto, né? Que é a troca do dinheiro pela propriedade de um bem. Porque nós temos duas vontades no mesmo sentido, ao menos.
Então, o casamento no âmbito civil seria justamente esse contrato. Para uma corrente mais publicista, ela diz que não basta ser um contrato, não basta as pessoas desejarem casar-se, porque a gente tem a influência do Estado. E quando é que a gente tem a influência do Estado no casamento? Por conta de toda a norma pública que existe. Né? Então, existem vários requisitos, entre eles a idade núbia. Não se fala hoje mais em casamentos de menores de 16 anos. E essa foi uma lei recente, 2019, né? Porque até então existia uma exceção dentro do nosso ordenamento jurídico que possibilitava que a menina grávida, menor de 16 anos, podia casar-se se ela se encontrasse gestante. Então, essa exceção também foi retirada do ordenamento jurídico de forma legal, né, através de um processo legislativo, e hoje só casa os maiores de 16 anos. Claro que vai ter toda aquela autorização do pai, da mãe, quando for menor de 21, de 18, porque 21 era no Código de 1916. Mas todas essas regras cogentes, obrigatórias, fazem com que a vontade, o interesse individual de cada um não possa ser fielmente cumprido. Então, isso vem impactar nessa conceituação de casamento. Se seria tipicamente um contrato ou ele é uma instituição pública. Então, dentro da ciência jurídica, o que a gente tem mais próximo do consenso? Dizer que o casamento é um contrato sui generis, que ele não segue o padrão dos contratos, porque ele não atende à autonomia da vontade, uma vez que precisa cumprir os requisitos que a lei traz. Né? E aí a gente tem a primeira diferença. Casamento civil, que é aquele que vai estar regulamentado hoje no 1511 do Código Civil, o casamento, que é o objeto, né, da nossa conversa hoje, que é o casamento religioso com efeitos civis, que ainda é um pouquinho diferente, talvez, do casamento religioso. E aí, quando é que eu digo que ele é um pouquinho diferente do casamento religioso? O casamento religioso com efeitos civis, até onde eu pesquisei, até onde eu descobri, ele já estava previsto, né? Lá da proclamação da República para cá. Por que isso? Porque antigamente, deixa eu dar uma respiradinha, né? Antigamente, o próprio poder governamental, ele era muito adscrito à igreja. E a gente sabe que, tradicionalmente, a questão da Igreja Católica. Inclusive, existe um autor chamado Berman, um livro chamado Direito e Revolução, que ele vai fazer toda essa trajetória, né? E ele diz que as primeiras escolas de direito só podiam ser professores de direito quem fosse detentor das encíclicas papais, porque o direito era retirado das encíclicas papais, dessas questões todas. Então, se confunde muito, né, a questão do direito com a própria religião. Aquele livro também, do Fustel de Colanges, da Cidade Antiga, quando ele vem falar, né, da divindade, do culto, dos próprios, das divindades que cada família tinha o seu próprio altar, o seu próprio fogo que não podia morrer naquele culto dos antepassados. Então, o religioso, ele está muito ligado no início do mundo a essa questão da própria lei, do próprio direito. Com o passar do tempo, vai tendo essa desvinculação. E é uma desvinculação que ela não acontece de forma abrupta. Até hoje a gente tem isso muito presente. Né? Mas como a minha formação é em direito, eu vou deixar a história para alguém que a conheça.
Então, as primeiras legislações, quando começaram essas histórias de casamento, tem alguns que dizem que foi no período medieval, outros dizem que foi com a questão dos reinados, de toda a pompa, enfim. Essa questão do casamento em si, né, ela tem esse propósito de legitimar a família. Porque a gente sabe que seria a união com o propósito de educar, com a prole, para legitimar a existência daquela família que se forma. Inclusive nós, mulheres, né, nos primórdios, o que acontecia conosco? Quando o sexo feminino casava, nós deixávamos de cultuar a divindade da nossa família e passávamos a cultuar a divindade ou os rituais da família do esposo. Então aí surge a tradição do sobrenome. Por que a mulher adota ou adotava o sobrenome do marido? Porque ela deixava de ser da família do pai e passava a ser da família do marido, né? Senhora fulana, então tem toda uma outra história por trás disso. E o próprio casamento em si, eu achei muito interessante que eu li, né? Que matrimônio viria da palavra mãe e o patrimônio viria da palavra pai. Então tem por muitas vezes essa confusão do matrimônio com o patrimônio e o próprio regime de bens. A questão do dote, que hoje não existe mais. Mas antigamente, toda mulher que fosse casar, né, quem casasse com ela recebia um dote, como se fosse um prêmio por tirá-la da família e levá-la para outra. Então, toda essa questão do matrimônio se relaciona muito a essas outras questões que não estão aí. Eu não sei afirmar para vocês que realmente tem essa questão de pai e patrimônio e matrimônio humano, né? Mas que seria essa questão do afeto, aquela ideia do maternar, do próprio matrimônio em si. Então, o que acontece? Desde lá da proclamação da República, já se dizia que para legitimar as famílias necessitava ter o casamento. Para alguns, a diferença entre casamento e matrimônio é justamente a designação da cerimônia religiosa, que matrimônio estaria ligado mais ao cerimonial dessas questões todas. E eles só falam, e a legislação sempre falou isso, o casamento religioso, indissolúvel, para sempre, eterno, né? Aí o que a gente tem? Eu até tentei pegar uma fotinha ali que representasse várias religiões ou uma questão mais ecumênica. Porque quando se falava de casamento religioso, ainda que a gente tenha a prevalência, né, em determinado momento, a gente já teve religião oficial no país, hoje não existe mais. Nós somos um país considerado laico. Toda forma, né, religiosa, ela é aceita, e de lá para cá a gente tem assim, várias nuances sobre isso, sobre a própria questão aí do Poder Judiciário. Até então, existia nas salas de audiência o crucifixo, e aí já teve uma polêmica, porque pediram para tirar, porque era ecumênico, enfim. E nesse sentido todo, uma decisão que eu tive acesso, que eu achei super interessante, foi de pessoas adventistas que serviam ao exército. E aí, como eles serviam ao exército, essas pessoas, esses rapazes naquela idade, eles se negavam a cumprir o regulamentado no horário lá da sexta e do sábado, que eles guardam, né? Tem toda aquela história. E aí eles ingressaram na justiça querendo serem salvaguardados desse horário para que eles cumprissem as obrigações religiosas dele. E naquela ocasião o juiz disse que não, porque se o Estado era laico e ali eles estavam servindo ao Estado,
eles não poderiam trazer o seu credo religioso para se eximir das suas tarefas. Tá? Curioso, a gente pode concordar, a gente pode discordar, mas eu acho assim, bem audacioso, e o direito é isso, essa pluralidade de pensamentos, né? A ideia de construir, seja a favor, seja contra, mas ainda essa possibilidade de que a gente persista ou persevere na busca de uma vida melhor. Então, esse casamento religioso, ele pode ser dos vários credos que aí estejam. E aí, né, como a gente está aqui na questão católica mesmo, que é toda essa simbologia muito presente do casamento, a gente conhece o ritual. Mas tem tantos outros credos, como os judeus, que precisam casar ao ar livre, embaixo da tenda, algumas tribos indígenas, que têm até alguns hábitos, né, ou algumas tradições extremamente assim, curiosas e impactantes para nós, principalmente os ocidentais. Então, a Constituição não trouxe religião, ela fala de casamento religioso nessa questão de pluralidade. O que a gente vai ter de comum nessa história do casamento em si? Né? Que ele sempre vai ser uma união, seja qual religião for. Os votos de amor, a prosperidade e a felicidade. Então, isso ninguém nega. Que quem se une, né, quem vive em casamento, deseja ter essa paz, essa felicidade, enfim, dessas questões que aí estão. E aí, aqui de novo, né, eu paro para falar que hoje já tem uma corrente dentro do direito chamada de direito de felicidade, a felicidade. E um dos grandes precursores dela é um sergipano, Dr. Aires Brito, nos votos que ele fez lá no Supremo, né? Entre todas as polêmicas, mas ele sempre diz que o mais importante na vida é sermos felizes. E todos devemos buscar essa felicidade. Então, isso é pacífico. O casamento vem aí para união e a gente vai ter todo esse problema hoje da indissolubilidade, né? No direito já foi superada, mas dentro da questão religiosa, isso ainda, né, é motivo de discussão, enfim, cada um dentro lá da sua convicção ou dos seus próprios dogmas, pensa, reflita, enfim. E aí, né, na sequência, o que a gente tem desses casamentos religiosos dentro do Brasil? A primeira legislação que tratou dele, já agora mais próximo, foi a Lei 379, de 16 de janeiro de 1937, que ela falava praticamente a mesma redação que a gente tem hoje, que o casamento religioso tem efeitos civis nos termos da lei, desde que gratuita sua celebração. Isso é uma constante que vai permanecer até hoje. Então, isso já estava escrito em 1937, apareceu na legislação de 1948, e por muito tempo o que vigia no Brasil foi essa Lei 1110, de 23 de maio de 1950, que ela era junto com o Código Civil de 1916. Então, dentro da Lei 1110, nós vamos ter as duas possibilidades do casamento religioso, né, com efeitos civis. Então, ela tem 4 artigos. No artigo 2º, ela fala da habilitação prévia e da habilitação posterior. O que é a habilitação? Vocês, né, já é de conhecimento público e notório que todo mundo que vai casar precisa ir no cartório, dar entrada nos papéis. Então, essa entrada nos papéis, que é o que culmina na chamada habilitação para o casamento. Quando sai a habilitação do casamento, aquilo ali tem hoje o prazo de 90 dias, dizendo que eu estou habilitada a casar com fulano pelos
próximos 90 dias. Se eu trocar de noivo, não adianta, tem que fazer outra habilitação, viu? Não dá para aproveitar. Então, essa habilitação que é o que vai impactar aqui na questão do casamento religioso. Por quê? Porque se eu fiz anteriormente toda essa habilitação para que eu pudesse casar, né? Quando eu chego para casar no religioso, eu já atendi os requisitos da legislação. Então, quando volta para o religioso, esse crivo fica a favor lá da autoridade celebrante, de acordo com os requisitos de cada igreja, de cada credo, de cada convicção de quem ali esteja. Então, na verdade, verdadeira, né? Aqui está a professora Lorena, que pode confirmar ou não tem muita diferença. Porque se eu fiz para casar no civil e não casei no civil, lá no religioso eu vou aproveitar essa mesma habilitação, que é a chamada habilitação prévia. Porém, o que é mais conflituoso, mais dificultoso, é quando as pessoas primeiro casam no religioso, né? E depois querem aproveitar esse casamento religioso para efeitos civis. O que era bem normal há um tempo atrás. Por quê? Porque eu até hoje não conheço, né, nenhum órgão tão organizado quanto a Igreja Católica. E se precisar uma certidão de batismo, você consegue. Se você precisar uma certidão, né, da crisma, está lá. Então, isso para a gente que é jurista, isso é meio de prova, até pela credibilidade que a igreja tem. Então, o que acontece? Né? Casei no religioso sem habilitação prévia. Não fiz os papéis, como se diz. Mas, provavelmente, né, se for o casamento religioso efetuado dentro da Igreja Católica, ele vai ser validado, ele vai ser chancelado. Porque os requisitos da Igreja Católica são bem maiores do que a legislação civil. Então, se for uma outra religião, né, por exemplo, os espíritas, eles não têm simbologia, via de regra. Eles não têm rituais. Então, numa fotografia, você não enxerga se a noiva está de branco porque ela está casando ou simplesmente porque ela está vestida de branco. Então, isso é um meio de prova que vai precisar ser um tanto quanto mais investigado, se eu posso dizer assim. Mas a credibilidade não vem. Então, o que acontece, né? O problema desse casamento, que primeiro foi feito no religioso, sem a entrada dos papéis, ser validado ou ser chancelado. Não, o termo certo nem é validado. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês isso. Chancelado. Então, é por isso que se fala dos efeitos do casamento religioso com efeitos civis. Concomitante aí, né, com a Lei 1110, com a Emenda Constitucional de 69, se eu não me engano, o Brasil, em termos de legislação, começou a adotar a possibilidade do casamento não ser mais indissolúvel. Que aí primeiro se falou de desquite, aí quem era desquitado não podia casar de novo, né? Por isso que eu digo que é uma questão assim de temporal, de evolução, de concepção. Resumindo, aí esses desquitados também se sentiam injustiçados. Às vezes a gente vê isso muito nas telas, né, da TV. Aí eles iam casar fora do país para tentar legitimar essas uniões que eles tinham, porque no Brasil quem era desquitado não casava de novo. Aí tem um clamor social, uma necessidade, até que o Brasil adota a lei do divórcio. Naquele momento, traz a questão das separações, e aí, na época das separações, que não rompia o vínculo, mas acabava com os direitos e deveres do casamento em si, principalmente da fidelidade, né?
tínhamos lá separação sanção, separação remédio, separação culpa, que também era aquele momento que todo mundo queria, de certa forma, conseguir imputar o outro cônjuge que ele era culpado pelo casamento não ter dado certo, que era ele que tinha rompido com esses direitos e deveres. Porque se alguém conseguisse isso, o cônjuge culpado saía do casamento sem nada. Muitas vezes até sem o direito da guarda dos filhos, nesse momento, né? E isso persiste no Brasil até dia 13 de julho de 2010, isso, né? É uma das poucas legislações que eu sei de cor a data, porque a data do meu aniversário eu nunca esqueço. Mas é a única também. Aí a gente acaba, né, pondo fim ao Instituto da Separação Judicial e se adota exclusivamente o divórcio. Porque naquele momento o legislador entendeu que o brasileiro era maduro o suficiente para poder decidir sobre a continuação da vida em comum ou não. E aí, a partir disso, então, quem divorcia pode casar quantas vezes quiser no Brasil, né? Só que se eu me divorciar do meu cônjuge hoje, e aí daqui a algum tempo eu quiser de novo reatar meu casamento, eu tenho que casar com ele de novo pela segunda vez. Porque o divórcio põe fim. As únicas duas situações são o divórcio e a morte, né? Então, talvez hoje a gente ainda encontre alguma pessoa desquitada. E aí, como ela, sob a vigência da lei, quando ela era desquitada, enquanto ela não promover o seu divórcio, ela não pode contrair outro casamento civil, porque ela está sob uma determinada condição da lei. E, logo em seguida, a lei dos registros públicos, que o ano passado, novamente, teve uma nova alteração, né, nesse intuito de simplificar, e nessa alteração que foi possibilitado hoje, inclusive o casamento por videoconferência, pela questão aí da pandemia. Antes não podia, porque ele era extremamente solene. E aí, quando a gente vai para o Código Civil, diz que enquanto, né, o juiz de paz não declarar que estão casados na forma da lei, e lá no Código Civil tem até um dizerzinho, que tem que ser repetido igualzinho, o casamento não foi concretizado. A doutrina conta de casos, né, de pessoas que estavam celebrando, e o celebrante teve um infarto e morreu antes de dizer as palavras. Aí, dentro do direito, esse casamento é considerado como não realizado. Então, o casamento religioso ele sempre esteve lá presente. E aí, em 1988, né, com a entrada em vigor da Constituição Federal, novamente ela trouxe, no parágrafo 2º, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. O que significa esses termos da lei? Que vai ter que cumprir os requisitos para que essa habilitação de casamento seja feita. Se não tiver os requisitos para o casamento civil, ele não vai ter efeitos civis, porque ele acaba não adentrando no mundo jurídico. Só que isso aqui foi feito, né, quando entrou sobre o Código Civil de 1916. E o Código de 1916, ele era de um outro momento histórico, extremamente patrimonialista. Tanto que o Código Civil começava falando de direito de família. O de 2002 tem outra ordem, mas ele, né, a nossa legislação, ela sempre refere muito àquilo que é o anseio da população. E aí surge o Código Civil de 2002, que é o que a gente tem em vigência hoje. O que esse código traz? Aí ele vai trazer também todas essas minúcias sobre o casamento religioso, que não são tão minúcias assim. Né? Na próxima lâmina eu trouxe os artigos, mas como eu sei que a professora Lorena vai falar sobre eles, eu vou seguir. Passa.
Aí a gente vai ter aqui o caso do direito canônico, né? Ali pode ter um monte de erro, gente. E foi o que eu tentei reunir assim muito simplório. Por que eu estou dizendo simplório? Porque o direito canônico é um regramento à parte. Ele, né, não é que ele não tem a sua juridicidade, mas ele, de certa forma, ele ainda não está dentro do ordenamento jurídico nacional de forma cogente para todo mundo. Então, aqui nós vamos ter essa situação da aplicação da nulidade do casamento religioso dentro da própria igreja, que foi essa polêmica, né? E que eu, assim, louvo, né? E parabenizo o padre Francisco por ter facilitado o processo de nulidade dos casamentos religiosos na igreja. E aí, então, porque dentro do dogma da religião, muitas pessoas compreendem que o casamento religioso que eles exerceram, né, não seja válido, por alguma dessas razões que aí estão. Passa para mim a próxima lâmina. Aí aqui, isso aqui eu, né, tirei lá de uma imagem que eu vi da internet, que eu ainda não teria essa competência para fazer. O que acontece com o direito canônico? O direito canônico é como se ele estivesse dentro do mundo dos fatos. Resumindo para vocês, agora vai entrar numa parte técnica, estritamente jurídica, tá bom? Aqui em Aracaju, nessa semana, choveu muito, né? Teoricamente, chover é o quê? Fato. A chuva é um problema quando ela traz consequências. E essas consequências seriam os próprios efeitos. Então, a gente teve acidente, teve árvore que caiu, teve placas. Quando traz essas consequências, isso adentra o mundo jurídico e passa a ter esse valor cogente. Que aí todo mundo tem que obedecer o que está dentro do ordenamento jurídico. De uma forma sintética, resumida, né? Porque meu tempo está acabando. Então, o direito canônico é como se ele ficasse aqui dentro do mundo dos fatos. E aí ele vai precisar ter essa entradinha no mundo jurídico, que é justamente esses efeitos civis que o casamento religioso pode trazer. Particularmente o da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é muito mais exigente que o civil em si. Então, o que foi praticado, né, na celebração religiosa, possivelmente ele vai conseguir entrar lá no mundo do direito e trazer os seus efeitos para o mundo do direito. Por isso que vocês, né, enquanto assim, análise do casamento religioso, ele vai ter sempre efeitos civis, aí precisa analisar os requisitos e voltar lá para aquela habilitação que eu falei, tá? Que pode ser anterior ou pode ser uma situação que o casamento religioso aconteceu por uma necessidade ali urgente, aí vai precisar validar. Por favor, é a última, já estou acabando, né? E aí aqui, então, nessa imagem, tem aí a famosa teoria de pontes de Miranda, o que a gente chama de escada pontiana. Porque falar de efeitos civis parece simples, mas não é. Então, nós juristas, né, a gente toda vez que vai falar de efeitos do direito civil, no ordenamento jurídico, a gente passa por degraus. O primeiro degrau é saber se ele tem existência. O que isso significa? Se aquele fato saiu do mundo corriqueiro e conseguiu adentrar no mundo jurídico. Então, muitas vezes, né, está escrito lá no artigo 104 do Código Civil, agente capaz, lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, a gente pode até pensar em determinadas situações que a gente não concorda, que ofende os bons princípios, mas isso não significa sempre que ele vai estar tutelado pelo direito. Porque para estar tutelado pelo direito, ele tem que ter uma previsão legal. Então, tendo essa previsão legal,
que é aquela norma que nós vimos, né, que diz que o casamento religioso produz efeitos civis. Então, o casamento religioso que atender esses requisitos, sujeito capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa a lei, ele sai do mundo dos fatos e adentra no mundo jurídico. Então, eu posso dizer que ele tem existência jurídica. Existência jurídica é o mesmo que efeitos? Tecnicamente, não. Tá? Para que ele venha a ter efeitos, ele tem que existir e tem que ter validade. Então, é uma segunda análise, que nessa segunda análise vai avaliar todas essas questões novamente, que são os requisitos de validade do 104, como a gente verificou aí. Passando pelo crivo da existência da validade, que a gente fala nos efeitos. E aí, então, né, eu encerro a minha fala para dizer para vocês dos efeitos que esse casamento religioso possa trazer. Porque se ele for chancelado, vamos dizer assim, declarado existente, válido e eficaz, aquele casamento religioso lá pode sim trazer como consequência um regime de bens e até, se for o caso, a ideia da pensão, né? E aí, então, aqui, já olhando para a professora Lorena, para que ela continue com vocês. Espero ter sido clara, né? E vou me colocar já à disposição para eventuais dúvidas, mas o meu tempo está acabando, tá bom? Muito obrigada. Chegamos ao nosso primeiro bloco de perguntas. Aqueles que se sentirem à vontade podem fazer